O Corinthians vai ganhar o Campeonato Paulista e impedir, assim, o inédito tetracampeonato estadual do Palmeiras. Rapaziada, viram aí? Viram aí? Corinthians vai quebrar a sequência de títulos do Palmeiras e vai ser campeão paulista. Ê, laiá, laiá. Deixa eu até, me benzer aqui pra tirar essa zica aí, porque sei não, né? Sei não, rapaziada. Mas brincadeiras à parte, Coringão tem tudo aí pra fazer uma temporada muito boa, né? Mas quando a rapaziada vem com essa aí, é bom você tirar a zica de lado, porque vocês sabem como é que é, né? Fica aí no vídeo que vocês vão entender isso aí, essa história de que o Corinthians vai ser campeão paulista e vai deixar o Palmeiras pra trás aí. Quem começa melhor a temporada, quem tem mais expectativa aí pra temporada de 2025? E o porquê os dois times estão meio devagar no mercado? Por que os dois times não estão se movimentando tanto? Fiquem aí pra vocês entenderem essa história. E é isso, rapaziada. Bora lá pro vídeo ver o que a galera da ESPN tá falando sobre o Corinthians e São Paulo. Bora lá. Eu tô imaginando assim. Mas o mercado, o São Paulo, vocês acham que o São Paulo tá assustado? Tá assustado pelo fato de ver o Corinthians estava bem, terminou o ano bem. O Palmeiras foi pro mercado agora de forma mais agressiva. E o São Paulo só trouxe o Oscar, que para muita gente ainda é uma dúvida. É um jogador talentoso, mas como ele vai render no futebol brasileiro? E aí? É comigo ou com o Bubu? Vocês dois, quem quiser falar agora. Prioridade para o diferenciado. Vamos lá. Eu acho que o problema do São Paulo é a dívida. E a dívida, obviamente, reflete na impossibilidade de contratar ou na irresponsabilidade financeira de aumentar a dívida. Como o São Paulo fez um plano de recuperação financeira, que, se cumprido, melhora um pouco a questão financeira do clube, mas fica longe de resolvê-la, de fato, ainda, o São Paulo tem um poder de investimento muito limitado. E acho que a questão do São Paulo é essa. O elenco é só uma consequência disso, né? Por exemplo, se o São Paulo não tivesse problemas financeiros, não teria negociado o Wellington Rato, né? Porque é um jogador que vai bem no elenco, que tem sua utilidade. Não teria negociado o Rodrigo Nestor, que é outro jogador que vai bem. Isso aí que eu não entendi, sinceramente eu não entendi. Por que liberaram o Rodrigo Nestor? O São Paulo precisa fechar o ano para cumprir as metas com o plano com superávit. Chegou ali no São Paulo com dinheiro, o jogador não está atuando o tempo inteiro, não está atuando muito. E aí tem um pouco a ver com o Zubeldia, que usa pouco o Nestor. Eu tenho muito poucas críticas ao Zubeldia. Eu tenho muito mais elogios do que críticas. Uma crítica que eu tenho é o uso abaixo do que eu imaginava do Nestor na última temporada, mesmo vindo de lesão e tudo mais, que eu acho um bom jogador. Acho que, inclusive, pode dar bastante coisa. Também acho bom jogador. Concordo contigo. Então, o São Paulo tem um problema financeiro muito sério. E é óbvio que isso vai estourar no elenco. Aqui é assim, para você olhar, falar sobre mercado. Eu não vou pegar a tradição, história, peso de camisa. Pegar mercado, que hoje em dia futebol é dinheiro acima de tudo, dinheiro bem utilizado, de preferência. Obviamente, Corinthians e Flamengo têm mercados, porque são times de torcidas maiores, do que o São Paulo tem. Então, se todos os clubes fossem geridos no nível perfeito em todos os últimos anos e nada estourasse nos presidentes atuais e tudo fosse bom, o Corinthians e o Flamengo no futebol de hoje teriam mais dinheiro que o São Paulo para investir. O Palmeiras não. Porque são torcidas de tamanho parecidos. Às vezes o São Paulo aparece na frente, aparece por muito tempo. Ultimamente o Palmeiras tem aparecido na frente do São Paulo. Mas o São Paulo fechou até setembro do ano passado com 191 milhões de dívida e o Palmeiras com superávit. 191 milhões de déficit no ano. Isso. A dívida é muito maior. E o Palmeiras com superávit. Aí você olha a capacidade de investimento de um clube e de outro. A questão do São Paulo é essa. Quantas contratações o São Paulo precisa? Eu realmente concordo com o Bubu. De laterais, né? Tô falando que o Enzo Dias deve fechar. O Enzo Dias não foi bem no River Plate. Não foi bem no River Plate. Quem quiser lembra do jogo do River contra o Atlético. Foi um baile do lado esquerdo ali. Não sei se vai conseguir jogar bem ou não vai jogar bem no São Paulo. O Wendel, que fechou um contrato no meio do ano. Jogador sério, comprometido, jogador de grupo. É reserva do Galeno no Porto. O Porto preferia improvisar o atacante em vez de usar o Wendel. E aí tem muito a ver também com a questão física do jogador. E aqui a temporada é muito mais pesada, né? O São Paulo tem ali uma bela dupla de volantes, se o Pablo Maia voltar bem e o Alisson também. O Luiz Gustavo renovando, eu acho que é um bom substituto, mas parou ali, porque o Marcos Antônio é um jogador de característica diferente. Então, se você começar a olhar a quantidade de problemas do São Paulo, no elenco, é consideravelmente grande se comparado aos elencos de Palmeiras, de Flamengo, que o Botafogo vai montar. Você olha o time do Atlético, por exemplo, o Atlético tem mais jogadores que resolvem jogos do que o São Paulo. Você olha o Cruzeiro, se encaixar, não sei se vai encaixar ou não vai, também
um elenco um pouquinho superior ao do São Paulo, do meio para frente. Agora, o São Paulo tem um time forte. Porém, Bubu, quem tem mais chance de taça? Corinthians ou São Paulo, nesse cenário de hoje? Célia Timão. A Célia Timão, porque... O cara já responde debochando e É, secando o rival. eu já Você avisei tá aqui. batendo na mesa. A Quer minha, azar, Quando quer ele evitar o fala, a azar. gente tem que a minha bater na primeira mesa. previsão para 2025 é que Olha o só, Corinthians não. será campeão Oxe. paulista Opa, e peraí. impedirá o Pera aí. tetracampeonato inédito do Atenção, Palmeiras. pra dar o corte bonito. Vamos lá, mas é olha só pra câmera ali, ó. aqui. Qual é a sua primeira previsão do ano? O Corinthians vai ganhar o Campeonato Paulista e impedir, assim, o inédito tetracampeonato estadual do Quer Palmeiras. dizer que você não só tirou o título do Corinthians, como deu o título Eu do quero Palmeiras. testar agora se é diferenciado mesmo. Olha a Só felicidade dele. Olha a felicidade dele com essa previsão. Eu tô Olha olhando. o sorriso dele, Não, cara. eu sou Rio conhece, Branco. você Eu sou respeita Rio a Branco história do americana. futebol. Muito. Só um clube conseguiu tetracampeonato paulista na Paulistano. história. Muito bem, paulistano. Que é a bom, faixa amador aí. vermelha Então, do se São o São Paulo. Paulo não contratar, não vai conseguir ganhar do Corinthians o título. Não, porque assim, o São Paulo acabou de assinar um Tudo errado. pré-contrato com o Wendel. São Paulo já tá com mais de um ano de atraso para acertar com o lateral esquerdo. Entendeu? Né? O Mirassol pegou o King Naldo, não tô achando que o King Naldo deveria voltar pro São Paulo. Aliás, o David Braz foi Né? pro Mirassol também. É. acho. Mas o que acontece? O São Paulo perdeu o Caio Paulista lá atrás. Ele não esquece. Então ali o São Paulo já não esquece, hein? precisava de um lateral. Demorou meio ano Ele pra não você já esquece, mal hein, Pedro? Aí Ô, Pedro, ele não negociou, esquece, ele quer é dizer, culpa do técnico. não Tem um conseguiu rancor renovar ali, com tem o um Wellington, rancor que- lateral esquerdo, que não está mais no elenco agora, já sabia há muito tempo. Então, que é melhor que fez o dia. então já tinha que contratar dois Bom, laterais o lateral esquerdos. esquerdo do São Paulo é o Patrick, o garoto. Então, o Patrick Garoto teve uma lesão, mas assim, Quem o sabe? Patrick tá ainda meio verde, embora não seja do Palmeiras, seja do São Paulo. Meio verde ali, eu não sei se vai acontecer, se ele vai evoluir pra continuar no São Paulo. A torcida do São Paulo não confia nele, né? Não é um garoto da base, tem carinho e tal, mas não dá pra você jogar ele como titular lateral esquerdo. aí, Então o marca São aí. Paulo precisava de dois. Enzo Bubu, Dias. só para confirmar, nós estamos marcando aqui a previsão. O Corinthians primeira do ano, né? Corinthians Primeira campeão. do ano. A final, Aqui, ó. Ele anotou. a final ele é contra anotou. quem? Você vai anotar Corinthians todas e esse ano? Palmeiras, o Corinthians Corinthians vai e ganhar. Palmeiras e o Corinthians. Assim como foi em 95 e você lembra, Zé. Se Você você lembra? tá 5, eu já tô feliz. Já é uma evolução em relação a Caiu, né? 2024. E o São no ano Paulo, inteiro? São Paulo Cinco fica... ano inteiro. São por Paulo, onde? olha, sem Tá laterais. São Paulo está associando com o Montiel para lateral direita. Então o São Paulo tava todo. Não, vamos começar o ano com o Montiel na lateral direita e com o Wendel na lateral esquerda. Poxa, só aí já resolve esses buracos que o São Paulo os tem. caras não vieram, Porque não. o Rafinha não vai ficar. Pois é. Igor Vinícius, Igor assim, Vinícius. é esforçado, boa parte física, mas assim, né, peca na parte técnica, conclusão das jogadas e tal. Então, assim, é um São Paulo com limitações nas laterais. São Paulo enxugou o seu elenco, mas assim, era algo obrigatório. E boa parte dos jogadores que saíram do São Paulo não eram jogadores fundamentais. Mas assim, por exemplo, quebrava um galho. O Michel Araújo quebrava um galho na lateral esquerda, numa necessidade. Não tem mais esse recurso, entendeu? Então eu acho que o Zubeldia, que prometeu, avisou, alertou para todo mundo, vocês inclusive, que o São Paulo vai ganhar a Libertadores de 25. Calma. o que você Não, acha? não fui eu que alertei, E vai, foi o Zubeldia. Eu quero saber É, você. e vai, Quero saber O você. Zubeldia veio aqui no nosso Você, bola não, da eu vez. quero saber Aqui. você. Você acredita nisso? Eu acredito na mentalização positiva. Você está Não. falando que vai, Você. e os São Paulinos colocarem na cabeça. Sua opinião. Fala que sua não, opinião. fala que não. Sua Cara, opinião. São Paulo é campeão de É bom sentir. São Paulo é campeão da Libertadores ou não? Olha os Eu dois. acho que tem uma chance grande. Eu acho que tem uma chance grande. É campeão da A mínima Libertadores chance ou não? acabou. A chance era pequena, acabou agora. Já era minúscula, acabou agora. Calma. É mínima chance? Não, mínima Porque chance. assim. O Bubu é mínima chance? Não, uma chance grande. Chance grande. Quem tem mais chance, Flamengo ou São Paulo? Pra ganhar a Libertadores, a mais chance é o Flamengo. Palmeiras ou São Paulo? Palmeiras. Botafogo ou São Paulo? O Botafogo tá em reconstrução, né? E São Corinthians ou São Paulo? Você acabou de falar que o Corinthians é mais O chance. Corinthians, mas o Corinthians acho que. Então, como a chance é grande, você já tem alguns Esporte Clube maiores? Corinthians Paulista. O Paulista vai Tu ser. me aguarde, Cara, ele depois você enlouqueceu, vai reclamar. Já Eu não reclamar, não, eu Como é que você quero ver. anotou, Mas Pedro? assim, vocês não podem me Reportagem. culpar que eu fui o cara que cheguei e falei que o São Paulo vai ganhar a Libertadores. Porque Informação. o Zubeldia falou. Então o Zubeldia confia no elenco que ele tem. Exatamente. Você, Bubu, eu quero saber da sua opinião. Ele no já fundo do falou que tem coração. chance. Eu acho grande. É campeão ou não? Precisa se começar o torneio pra você sentir como é que tá Eu vou esperar É isso isso aí, aí pra fazer a previsão. Não entra na deles, não. A janela. Não entra na deles, não. Eles A querem janela está aberta ainda, E o Zé. campeão A janela brasileiro? tá E o aberta. brasileiro? Quem vai ganhar? Campeão brasileiro? Quem vai ganhar? Eu acho que vai ficar ali na espanholização. Quem? Com espanholização, Flamengo ou Palmeiras ou Flamengo.
Mas esse ano tem outro espanhol que tá chegando aí. Não, que o Ano Pedrinho passado, tá quem foi? Os gastando. espanhóis foram vetados da temporada? Não, mas é porque, por exemplo, o Atlético de Madrid pode ganhar esse ano a Liga, né? Ganhou uma. sim. Então, a espanholização não é só Barcelona e Real Madrid. De vez em quando, o Atlético de Madrid vai lá e ganha. Pode ganhar agora. Eu acho que vai dar Real de novo, mas tudo bem. São Paulo ganhou a Copa do Brasil, o Botafogo Libertadores brasileiro, né? Aham. O Atlético Sabe que quando mas o a São Paulo ganhou a Copa espanholização. do Brasil, tem um fenômeno em relação a ele. Ele Qual? estava viajando no jogo de volta Cheguei na final. e ele não estava, ele estava no ar na hora do jogo. Tá explicado. Então ele não estava no chão nem aqui, nem em nenhum outro Tá lugar. explicado. Vamos manter o bagulho longe. Quando o avião tocou o solo, o que Já aconteceu? era campeão. Cara, já me explica aí. O senhor falou, O que aconteceu até o São Paulo chegar à final? Eliminando o Palmeiras, o Cusco tava Não, aqui, que eu mas fui no não, jogo e tal. Manda o E aí? mundo pra lua. Você foi no jogo? Aquela Com 12 anos. São Paulo 1x0, Palmeiras, gol do Rafinha, eu tava Não lá. vamos mandar. Eles vão te mandar pra lua. Viu? Foto de 2034. Eu ia te dar uma porrada ali. O pessoal tá falando que vão te mandar pro espaço pra resgatar os 2 astronautas que estão perdidos lá. Ele só volta quando achar o pai do balão. Eu trabalhei muito Só tempo. volta quando achar o pai do balão. Eu não Zé, vou, te é conversa. o pai do Sabe que eu trabalhei muito tempo na Folha de São Paulo? Aliás, domingo eu completei 30 anos. É verdade, da minha carreira parabéns. na Folha. É. Parabéns. E a gente assinava assim, né? Desculpado. Então vinha assim, Rodrigo Bueno, enviado especial à Lua, sei lá. Eu lia, pô. Acontece um pouco. E às vezes a gente tinha erro de digitação. Em vez de enviado especial, enviado espacial. Então, na verdade, eu já você pegava já um jornal. Aí deve ser Rodrigo Bom, Bueno enviado isso. espacial a algum lugar. Bom, lembrando a todos que o Vamos fazer o disco seguinte também, voador... outro exercício. Só volta pra ficando bancada, fechador do jornal. depois que procurar todos os jornais e achar um. Tem outra, Tem esse que era aí. da reportagem local, né? Rodrigo Bueno. Aí você esquecia de botar o L, ficava da reportagem louca. Rodrigo Bueno da reportagem Muito bem. louca. Lembrando, É, a minha todos, carreira, com grandes lembrando a momentos. todos que o disco Muitos erros, voador hein? e o disco voador do Bubu é laranja. E quando você vê um disco voador passando aí laranja, Laranja. é o Bubu, é. Agora, ô Zé, Cara, eles falaram muito do eu São acho importante Paulo, mandar ele pra essa missão de 9 anos. Aqui é uma loucura. Mas o Corinthians está se apoiando muito no trabalho do final do ano, né? Porque não, Sim, não o foi que pro eu- mercado, Vamos mas... ser dos eu minutos acho- também? Cedo meus minutos. Mas a Não, última, bem a rápido. última janela também. eu acho- Vini que falou que gastou fora da responsabilidade. Não falei? Ah, diz que falou. Ao contrário. Ah, Ao contrário, falei que Precisava dessa janela. porque você O cara vai perde querer cota isso de aí. primeira divisão, você perde um monte de coisa vendo? assim, tinha que manter o time. Agora, desse momento em diante, quando tem um time forte, competitivo, um elenco bom, obviamente não está entre os melhores elencos, eu acho que é importante você manter os jogadores, como a diretoria tem feito, e trabalhar um pouco mais a parte financeira para começar a minimizar as dívidas. Eu acho assim que o Corinthians terminou bem, mas o Corinthians precisa reforçar o seu elenco. O Corinthians tem 12 jogadores. 12. Se você tirar, pega aí. aposentou os Décimo outros- segundo já é a aposentou torcida, o né? Ramos. Décimo jogador. Não, pega aí nos últimos jogos do Corinthians, Quem entra quem pra entra e quem decidir. sai. Era o Bidon que entrava, o Carrillo que saía. Isso. Era o Bidon que entrava, o Carrillo que saía. O resto do time praticamente era o mesmo, né? Não mudava. Quando você pega um ano, que esse ano aqui vai ser um ano bem complicado por conta do calendário, vai ser um campeonato com Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, tem o Super Mundial, né? Que você vai ter os jogos, provavelmente os jogos serão um jogo a cada 3 dias e sem muito ter período de descanso, de recuperação, você precisa ter um elenco maior. O Corinthians precisa disso. O Fagner saiu, quem é o lateral direito? Reserva do Mateuzinho. Vai ter que puxar o garoto. É o Léo que está chegando, né, Du? Léo Maná. Mas ele já te dá essa certeza que ele vai ser o titular e vai suprir a ausência Ele e nunca tudo? teve uma sequência, né? no Nunca teve, profissional. mas te dá a certeza? Não te dá a certeza. Lateral esquerdo, Bidu, Hugo, como eles se alternaram. Então, assim, tem algumas coisas que precisam ser... Zé, sabe que eu discordo um colocado. pouco de você? Eu concordo com a sua avaliação do elenco, mas como a gente tem o Super Mundial e ali para tudo, e o Corinthians não vai jogar, como o São Paulo também não vai jogar, o brasileiro começa aí em março, né? Março. Então, eu acho que o elenco que o Corinthians tem, se o Corinthians trabalhar bem no estadual, tentar um pouco mais alguns jogadores de base, rodar um pouco mais o elenco para chegar inteiro no começo do brasileiro, conseguir uma pontuação legal no brasileiro, essa avaliação dos jogadores que devem vir, eu acho que tem que ser feita para o meio do ano. Sim, Porque a gente precisa Mas entender aí quais você não- jogadores conseguem Mas aí você crescer. não acha que a gente precisa também começar Mas eu- a estabelecer alguns parâmetros? A gente não. O Departamento de Futebol do Corinthians faz isso. Mas ano passado o Corinthians teve que recalcular a rota tudo no meio do ano. quase Né? no final do ano. Por como a temporada se desenhou. E fez uma baita janela de transferência. Não, tudo bem. O que eu estou te perguntando a gente espera para ver qual vai ser essa reação desse início de Libertadores e início de Brasileiro
para pensar o que faz na janela, eu acho que já dá para entender onde você quer chegar no final do ano agora. Não acho, sabe por quê? Não. Porque Você eu já precisa sei. projetar. Porque eu já Precisa sei. projetar. Eu já O que sei a que você qualidade quer do carro. no final do ano? Eu acho o mas só seguinte, que aí- mas só- eu só acho que eu aí- acho que a questão são os jogadores que não atuam muito, se eles vão subir de nível num time Então, que joga bem. Mas aí eu vou relembrar com vocês aí quais foram as dificuldades do Corinthians. Quando ele deu esse salto de 9 jogos, quando ele ganhou? Acho que foi para agosto, setembro. Ele começou a né? jogar menos. É. Quando ele começou a jogar Jogar menos. menos. Sim. Que ele teve uma repetição de equipes, né? De elenco e do time, do titular. E aí você teve o entrosamento e começou a jogar menos. Jogar melhor e conseguiu ganhar. Quantos jogos nós vamos ter? Vai enxugar, não vai jogar o Super Mundial, mas depois quando volta você tem um jogo atrás do outro. Memphis, quantos anos tem o Memphis? Quantos anos tem Carrijo? O Memphis vai voltar Né? para a Holanda, hein? Agora Sim. vai ter esse problema Aí também. eu vou colocar uma situação, eu espero que nada aconteça, mas assim, como o Garro vai jogar? Por conta do acidente que aconteceu. A cabeça dele. E como quando ele tiver vai... que prestar depoimento Porque- lá na Argentina, porque ele me vai parece que vai ter um inquérito, vai ter uma série de coisas. Ele, pra mim, é o jogador mais importante do time. Entendeu? Então, é isso que eu estou dizendo. Como esse jogador vai se Como vai ele se reage a comportar, isso como ele vai reagir a tudo não dá isso. pra saber. Né? Você não sabe. Mas você não sabe. independentemente... Zé, Mas eu acho que independentemente que eu precisa... acho... Yuri Alberto vai precisa- sair? Bidon vai sair? Precisa Precisa de capacitar. dinheiro, vai vender Uma algum contra desses outra. caras Eu acho aí? que precisa colocar mais, Independentemente de ter como mais o peças Garro, para como poder o jogar. Garro vai Diga, sentir, Pedro. vai começar a temporada ou não, independentemente se o Yuri vai sair ou não, eu acho que o Corinthians tem condição de sentar agora, isso é o básico, né? Onde eu quero chegar no final da temporada. E não estou falando que vai ganhar título B, vai ganhar o título A, mas é o que eu vou mirar, porque que a janela do ano planejamento. passado ela é feita a partir de uma correção de rota, porque se mirou numa coisa lá atrás e para o meio do ano foi para salvar a sua honra, a sua participação. Eu acho que vocês estão esquecendo uma coisa muito óbvia. Qual? O quê? O Corinthians tem uma dívida enorme e eu acho que o Corinthians, se for investir em jogadores, depois que montou um time forte e tem alguns jogadores mais jovens ali que podem crescer, se o time, eu acho que com times fortes fazem jogadores crescerem. Ele precisa ser muito assertivo, Isso aí pontual torna ao isso aí torna contratar. obrigatório E agora você- é cedo para saber. Não, isso torna obrigatório você ter uma programação. As informações que o Corinthians até passa em conversas é que a janela desse ano, dessa virada de ano, é uma janela um pouco mais calma, até pelo que foi feito no meio do ano passado. A janela do meio do ano, não necessariamente ela precisa ser uma janela agressiva. Se você está falando em responsabilidade financeira, você consegue, sabe, traçar parâmetros de onde você quer chegar no seu segundo turno, independentemente de Garro responder ou não. Porque você vai esperar para ver se o time está funcionando, para estabelecer qual o gasto. Aí estamos falando de irresponsabilidade financeira. até Você está porque- todo meio de ano esperando para ver que é o primeiro semestre Até para porque- gastar dinheiro para ganhar dinheiro, até não. porque- Mas você tem que ter uma previsão. até porque se eu- Uma se eu- previsão de onde o time quer chegar, mas uma previsão de onde você Eu pode acho que gastar. o Corinthians tem que jogar as Copas por conta- para ganhar. Tudo a vaga. bem, E o brasileiro... então a gente está conseguindo estabelecer Mas um por parâmetro conta- aqui. por A gente tem conta- condição de fazer uma sim, sim. campanha ali de sexto para cima brasileiro para tentar uma vaga em Libertadores e brigar por Copas. O nosso elenco é qualificado para isso e só vamos entrar no mercado no meio do ano de maneira pontual. É isso? Aí tudo bem. Fala assim. Tudo bem. então, Não porque- chegar no meio do ano e falar que tem que contratar 4 agora. Como é que faz? Contrata. Porque o ano passado isso aconteceu e eu acho que o Augusto, nós falamos aqui, eu falei isso no ano passado. O Augusto fez aquilo que todos os outros presidentes que se estivessem na posição dele iriam fazer. Vamos lá, não importa se eu vou aumentar a dívida em 300 milhões, como ele fez, né? 200 ou 300 milhões, ele aumentou a dívida um pouco mais. Né? Mas o que ele pensou igual você. E aí você, né? Poxa, se eu for para a Série B, se o Corinthians cair para a Série B, eu tenho 50% a menos das cotas de televisão, eu tenho 50% patrocínio cai e tal. Fora a questão esportiva, que é a mais importante. Aí eu aumento a dívida, eu permaneço na Série A, eu tenho condições de, na Série A, arrecadar um dinheiro e poder, de certa forma, potencializar o elenco. O que não pode acontecer, eu estou dentro daquilo que o Pedro está falando e aquilo que eu falei, o Corinthians tem 12 jogadores. Dificilmente você vai ter 22 jogadores nas condições financeiras do Corinthians, 22 jogadores com as mesmas condições. Por exemplo, Flamengo, os grandes elencos, vai. Nem o Palmeiras tem. Palmeiras. Mas o Palmeiras tem um equilíbrio entre os 22. O Palmeiras entendeu? termina um ano passado e fala que ele era curto. Mas o Palmeiras tem um equilíbrio entre os 22. Você tem aí Não tem 2 ou tanta 3 tal, não tem a diferença diferença entre o entre um e titular e o outro. reserva. Acho Você que tem esse é o ponto. uma intensidade dos jogadores. O Corinthians tem. O Corinthians, nós acabamos de falar, se você tirar o Garro, o Corinthians não tem um jogador para essa posição. Né? Se você tirar o Memphis hoje do Corinthians, o Yuri Alberto sofre. Sim.
né? Porque o Yuri Alberto vai fugir um pouco das características, porque não vai ter o cara que vai abrir os espaços para ele aproveitar justamente o corredor, ou os espaços futuros, como gosta de dizer o Bubu, né? Para poder finalizar. Então, aí você... mas você está falando de contratar um jogador para o Memphis, não é isso. Mas é contratar determinados jogadores, e não precisa ser 15, 20, 3, 4, para que você tenha uma certeza. Então, mas você consegue identificar quais as posições já? Não, por exemplo, eu acho... Minha questão é essa, eu não consigo. Por exemplo, lateral direito. Ontem... Não tenho, Não, lateral direito, se você quer falar em brigar por Copa, fazer um bom brasileiro, você precisa olhar para isso. Tem o Mateuzinho, que não é exatamente um cara de primeira prateleira, não é. Bom jogador, tem valor bacana. E o Léo Maná, que foi colocado uma vez, outra... Que lateral direito é difícil para qualquer equipe. Tá? Tudo bem, mas se você tem um tiro para dar, você não precisa ficar contratando 3 meses, 4 pontos e 2 centroavantes. Não, isso não precisa. Entendeu? Por Precisa exemplo, entender onde está a sua carência. Zagueiros, eu acho que o Corinthians ainda precisa de um zagueiro. O Caetano saiu, não estava jogando, mas você precisa ter no mínimo... Mas era um cara que estava no grupo. Mas você tem que ter no mínimo lá no elenco. Os zagueiros você tem que ter no mínimo 5. Porque é muito, né? Às vezes é cartãozinho amarelo, é vermelho... então você tem que ter no mínimo 3 ou 4 jogadores de um mesmo nível. O Corinthians tem 3. É o Gustavo, o Araújo, né? Félix Torres, que serve seleção. O Félix Torres, o Gustavo, o Félix Torres, o Kaká e tem o André Ramalho. Eu, por exemplo, o Félix Torres não me passa confiança. Eu acho que é um jogador que pode melhorar. Eu acho que é um jogador... Eu também acho que ele é o possante. Eu acho que ele, assim, nos momentos mais decisivos, ele não me passou confiança. É aquele cara que você fala, pô, agora ele vai falhar. Félix Torres ou Arboleda? Ele é o titular da seleção equatoriana. Vou perguntar para vocês. Mas esses caras... Eu quero perguntar para outra pessoa. A vida para os técnicos da Félix seleção do Torres ou Equador Arboleda? Hoje. Hoje, A temporada 25. Hoje, por exemplo, da forma como joga o Corinthians, eu acho que o Arboleda é melhor. Da forma como joga o Corinthians. O que ele olhou para você? Porque o Arboleda é um jogador de velocidade. Pergunta foi provocação. Entendeu? O Arboleda é jogador de velocidade. Arboleda Você vai e coloca, por exemplo, o Arboleda tem mais velocidade que o Gustavo. Se você olhar, ele é muito mais rápido que o Gustavo. Entendeu? Então, assim, são algumas compensações que precisam ser pensadas para você, montar o elenco. Tem gente que não gosta do Arboleda. Eu acho que ainda precisa... Se quiser falar sobre retrospecto de jogos decisivos, não, mas para ajeitar o esquema. Nós vamos propor... Mas o Arboleda nunca seria contratado porque ele vestiu a camisa do Palmeiras para brincadeira. Mas antes, eu não entendo por que o Bubu pergunta ao Zé, o Zé responde a ele, e ele, de uma maneira rápida, ele dá um olho aqui pra você. Por que ele olhou pra você? Só por isso que eu opinei, senão não tenho opinado. Porque assim, teve a temporada passada... dar a mãozinha. Quando o nome Rames, o Birner ficava alterado. Tá. Foi uma temporada. E essa Agora, desrespeito a um clube de futebol, né? ao longo da última década, O que vocês fizeram aqui, porra, aposentaram o cara hoje, é o quê? Você colocou... Como é que é o joga no Voldemort? Ele tá aposentado. Eu só falo, ele O joga. Voldemort, o inimigo do mundo do Harry Potter, é aquele que não deve ser nomeado. Pro Birner é o Arboleda. Se falar Arboleda é um nome que não deve ser... Não chega. Não chega. Pode ser. Quase. Não. Mas sua leitura Arboleda foi tem que ser Arbolenda. Não pode ser dito. Ou não, pode. É assim, eu acho que depende da maneira como você olha um clube que teve Roberto Dias, Oscar, Dario, Lugano, Fabão, Alex Silva, Miranda. Vou falar lista enorme aqui, passei rapidamente. Se você quer chamar o zagueiro... Mauro Ramos de Oliveira. Não, mas não vou entrar. Bellini, não vou entrar nesse nome. 2 capitães da seleção brasileira aqui. Não vou entrar nesse nível. Se você quer chamar esse zagueiro da Arboleda, você história, chame. Eu falei, põe a número 14 aí. Você merece. Merece. Vamos homenagear. Vamos homenagear. São Paulo, vocês querem o hino de São Paulo? Vai, olha o sorriso. É a primeira vez que tá tocando um ano, hein? Olha que nesse ano pode tocar mais vezes isso aí, hein? Como é que são os zagueiros, Vina? Pode tocar. Escalação. Porque Vai. esse programa só fala do São Paulo que o São Paulo tá mal. Última vez. O São Paulino sabe disso. Sentiu o coração. A questão do São Paulo é não vender a base, hein? Vai ter que reunião no fim do ano pra decidir a base. Aí acabou. São Paulo tem uma coisa importante. Tira o hino. Campeonato à parte. Acabou. Senti aqui Final do mês, ele vai reunir lá pra ver se veta a ideia Eu acho que foi um venda da desabafo base. aí. Acho que foi um O desabafo. Bubu aqui, antes do Natal, falou que o programa era, vermelho, preto e branco. São Paulo até. Falou, mas é verdade. Aí. Olha, mas o fato é que o São Paulo anunciou agora o brinco com Galopo fatos. indo para o River Plate, está tudo certo. Finalmente. Olha lá, o anúncio colocado Contratação mais cara da agora. história do São Paulo, eu acho. E Né? agora, depois disso, já vamos pro povo na TV. Isso aí, rapaziada. Pra que time será que o Vitor Birner torce, né, rapaziada?
Fica a interrogação aí, não dá pra saber, né? Falou de São Paulo, o bicho ficou doido. O que vocês acharam aí? Galera falando que o Corinthians tá na frente do São Paulo, tem tudo pra fazer uma temporada melhor, tem mais chance de título. Quero saber a opinião de vocês. Na minha opinião, o Corinthians ele já sai na frente porque terminou 2024 muito bem, né, rapaziada? Vocês sabem que o final de 2024 do Corinthians já deu uma esperança muito grande pra gente de fazer uma temporada de 2025 ganhando título, brigando por todos os títulos possíveis aí. Basta dar uma reforçada no elenco mesmo, né? Igual a galera falou, tem que reforçar a lateral direita, tem que reforçar a lateral esquerda, a zaga principalmente. Então tem pontos ali no elenco do Corinthians que a gente precisa reforçar, né? E tem pontos no time principal ali que precisa ser reforçado. E o São Paulo, cara, pelo que eu tô vendo do mercado de transferência, é igual eles falaram, tá tão devagar quanto o Corinthians. Só que o Corinthians tem um time montado. O São Paulo contratou o Oscar e ó, valeu, né? E tá tendo a debandada aí, jogador saindo e tudo mais. Então assim, cara, se o São Paulo não contratar, na minha opinião, também vai passar aperto aí essa temporada, né? Vai jogar Libertadores aí, cara, vou te falar, tem um monte de competição aí pra disputar e uma hora os jogadores começam a abrir o bico, né? Oscar acima de 30, Lucas acima de 30, né? Luciano e Caleri tem um histórico de lesão ali que a gente sabe como é que é. Então, cara, eles têm que contratar. Se não contratar, vão passar aperto. Então, acho que sim, o Corinthians está na frente, né? A gente tem uma expectativa muito maior que a deles. Pode ser que na temporada não se concretize, mas a gente sabe que, cara, dificilmente a gente fica atrás do nosso freguês, né? Então é isso aí, rapaziada. Comenta aí o que vocês acham sobre esse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal para dar uma força pra gente continuar crescendo aí, trazendo vídeo pra vocês, beleza? Valeu, fiel, falou, é nóis. E vai, Corinthians.